Então nós, então, nós temos aqui um fenômeno designado de hemostasia. O que vocês entendem sobre hemostasia? Aqui Importa a tentar aqui puxar. vocês perceberem dois conceitos importantes: hemostasia e homeostasia. Quando nós falamos de homeostasia, estamos a falar de um processo de manutenção mais ou menos constante do meio interno, ok? É difícil manter a constância, mas nós podemos tentar manter o meio interno constante. Mas quando nós falamos de hemostasia, hemo significa sangue, stase significa parar. Então, é um processo que visa a manutenção do fluxo de sangue dentro do vaso. Está? Haja este fenômeno, é importante que ocorra quatro processos, não é? Entendo Sim, sim. hemostasia como evitar hemorragia. Então, esse fenômeno de evitar hemorragias, nós podemos designar, ou vamos designar, de hemostasia. Ok? Então, a hemostasia consiste, primeiro, na constrição. Constrição é o quê? É como alguém diz, vamos é, aumentar a pressão ao nível de vaso e vamos promover a constrição, de modo com que este reduza o calibre. Reduzindo o calibre, isto vai fazer com que o fluxo sanguíneo ao nível daquela região diminua. Estamos juntos? Não, se diminua o fluxo sanguíneo, isso não basta. Vai ser importante formar o tampão plaquetário. Mas o tampão plaquetário não basta. O que é isso de tampão plaquetário? O conjunto de plaquetas que vão fechar aquele lugar que foi ferido, isso chama-se de tampão. Nós podemos dar um exemplo do tampão que usamos dia a dia. O penso, por exemplo, é um tampão. É um tampão que nós usamos para poder, em algum momento, estancar a hemorragia. Aqui, por exemplo, nós temos a formação do coágulo. Não basta a formação do tampão. É importante nós formarmos o coágulo. Coágulo. Podemos também ter o crescimento do tecido fibroso naquela região. Por que é crescimento do tecido fibroso? Você já viu cicatriz? Sim. Então, cicatriz é o resultado do tecido fibroso que aconteceu naquele lugar devido a um ferimento. Cicatriz é nada mais, nada menos que fibras que juntaram-se e formaram aquilo. A constrição ou espasmo miogênico. Como eu já falei anteriormente, o espasmo miogênico acontece principalmente, como falei, acontece principalmente porque há redução do fluxo sanguíneo e a pressão, e a pressão também reduz por um tempo. E quais são as causas dessa redução de fluxo? É que as plaquetas, chamadas também de trombócitos, eles vão aderir naquele lugar. E se aderem naquele lugar, vão reduzir o lumen do vaso. Vai reduzir o lumen do vaso. É uma espécie disto. Nós temos isto, temos plaquetas a se aderirem neste lugar. Então, este local, o lumen do vaso, vocês entendem o que é lumen? Quem não entende, peço para dizer, vou explicar aqui. Entendem o que é lumen? Eu não sei. Então, lumen é esse espaço aqui onde passa o sangue. Lumen. Temos um tubo, então, dentro desse tubo aqui, chama-se lumen. Então, o lumen vai reduzir. Ao reduzir o lumen, então, significa que a quantidade de sangue que passa daqui vai ser reduzida. Então,
O que acontece depois é que há liberação do tromboxano A2 e secreção de uma outra substância chamada endotelina. E essa substância chamada endotelina é secretada basicamente por células que fazem parte desse vaso, chamadas células endoteliais. Endotelina. Então, esses são reflexos que vão acontecer por causa dos nervos. Ok? Os nervos percebem que aqui houve fermento, então vamos secretar endotelina, vamos mandar esses vasos secretar endotelina. É porque essa endotelina e tromboxano A2 são substâncias que fazem a constrição, ou seja, o aperto daquele vaso ali e reduzir assim o tamanho. Está? Ainda estou a falar sozinho. Não, não, estou a ouvir. Estou aqui a acompanhar a aula. Okay. Quanto maior for a gravidade do trauma, maior será o grau do espasmo. Está? Quanto maior for a gravidade do trauma, isso vai repercutir na maior gravidade ou maior espasmo neurogênico. Ok. Dúvida? A lesão do vaso faz com que as plaquetas atraiam ao endotélio vascular. E então temos vários fatores que vão participar nisso. O ADP, o tromboxano e por sua vez atuam nas células vizinhas formando assim um tampão. O ADP na verdade é nada mais nada menos que o resultado da adenosina trifosfato, porque quando há lesão ao nível desta região perde-se muita energia e parte dessa energia transforma-se em energia ADP, o tromboxano. E essa ADP aqui é uma das substâncias importantes para que haja a, a quimiotaxia das plaquetas. Não é? Então, isso favorece também a coagulação de sangue. Então, isso já falamos. Então, temos também o terceiro passo, que é a coagulação do vaso. Então, este processo de coagulação, o coágulo ele vai se desenvolver durante 15 a 20 minutos. Então, dentro desses segundos, assim que dentro desse tempo aqui, é importante que o sangramento tenha cessado. Se não cessar, então podemos concluir que este indivíduo aqui pode ter algum distúrbio naquilo que são os mecanismos normais de coagulação. Porque a fisiologia diz que nós temos que esperar uns 15 a 20 minutos para ver esse resultado. Fora disso, não teremos. Se o trauma vascular for grave, nós vamos já esperar minutos. Não é? Mas em frações de segundos, o sangramento já está resolvido. É como acontece quando nós vamos ao hospital e vamos picar ali, vamos picar o dedo e esse dedo começa a sangrar. Durante 15 a 20 segundos, então o sangramento deve parar em condições fisiológicas. Quando falo de condições fisiológicas, estou a falar de condições normais. Ok. É importante dizer que cerca de 3 a 6 minutos após o trauma do vaso, toda a abertura ou extremidade do vaso é ocupada por um coágulo. Ok? Só apenas uma informação. E após um período de 20 horas a 1 hora, o coágulo se retrai, o que fecha ainda mais o vaso. Não é? Ok. Isso em situações
em situações de uma hemorragia talvez grave, uma maior hemorragia, pode isso acontecer, mas em termos gerais é isso. Ok. Então, para que haja coagulação, na verdade, ou para que haja a hemostasia, é importante que haja um equilíbrio entre os mecanismos procoagulantes e os mecanismos anticoagulantes. Mas algumas substâncias, é importante dizer que algumas substâncias aqui podem ser encontradas no sangue mesmo, ou no plasma. Essas substâncias são chamadas procoagulantes. Qual é a função dos procoagulantes? É que eles vão influenciar a coagulação. Mas também podemos encontrar outras substâncias que vão inibir a coagulação. Essas substâncias vão ser chamadas de anticoagulantes. Ok. A coagulação ocorre em 3 etapas, de uma forma geral. Primeiro, a formação da trombina, depois vai se formar um fator que vai converter a protrombina em trombina, e esta trombina, por sua vez, vai converter o fibrinogênio em fibras de fibrina, formando assim um emaranhado de plaquetas, células sanguíneas, plasmas, e formando assim um coágulo. Então, coágulo o que é? Coágulo é nada mais, nada menos que fibras de fibrinas com um emaranhado de plaquetas, células sanguíneas, formam esse todo conjunto forma assim um coágulo. Então, a conversão da trombina é importante em todo o processo de coagulação. Protrombina é nada menos que uma proteína que vai ser formada no fígado, que é importante neste processo de coagulação. Então, a formação da trombina, ou seja, a ativação da protrombina, é um processo muito chave ao nível da coagulação, muito chave mesmo. É por isso que indivíduos que precisam de este fenômeno devem ter em quantidades suficientes de cálcio. Então, uma hemorragia que não para, é normal nós darmos o cálcio e outros suplementos para poder parar uma hemorragia, porque o cálcio vai ativar uma substância chamada protrombina e este vai facilitar a formação da trombina. E essa trombina, na verdade, e essa protrombina não só precisa de cálcio, vejam que precisa também de vitamina K para poder ser ativada, ou ser ativada e convertida, certo? Mas essa ativação da vitamina K também ocorre no fígado. E a vitamina K não só é importante para a formação da trombina, da ativação da trombina, mas sim é importante para formar outros fatores de coagulação. O cálcio, por exemplo, é um fator de coagulação. A trombina, por exemplo, é um fator de coagulação. Então, a vitamina K é importante para a formação dos fatores de coagulação e não só para a ativação desta proteína chamada trombina, protrombina. Além disso, é importante dizer que essa trombina, por sua vez, vai ser usada na conversão do fibrinogênio em monômero de fibrinas. Fibrinogênio é uma grande proteína, então monômeros são pequenas proteínas e essas proteínas devem ser convertidas, esses monômeros que estão espalhados devem ser convertidas em uma espécie de rede, não é?
que os médicos fizeram imitando as fibras de fibrina, fazendo assim um gás, uma espécie de ligadura, né? Então, essa espécie de ligadura que os médicos imitaram para poder fabricar de uma forma artificial, aqui no nosso organismo existe de forma natural. Então, chama-se fibras de fibrinas. E essas fibras de fibrinas são importantes porque formam ligações que em algum momento vão ser importantes para fechar aquele lugar que está lesado. Mas ao mesmo tempo vejam que a trombina ela vai facilitar essa conversão das fibras de fibrinas em monômeros de fibrinas. Desculpa, essas fibras de fibrina, não é? Vai transformar essas fibras de fibrina em fibras com ligações cruzadas, ou seja, fibras com ligações cruzadas. E essas ligações cruzadas vão ser importantes para aquele fenômeno que eu vos disse há bocado, que é, na verdade, formar uma malha, que essa vai ser importante para evitar a perca de células. O indivíduo não pode perder células, então forma-se uma fibras cruzadas. E a trombina aqui vai ser um fator estabilizador, vai estabilizar essas malhas. O que é esse de estabilizar? É um fenômeno que acontece de modo com que essas fibras sejam mais resistentes, por mais que haja grandes fluxos sanguíneos, não sejam rompidas. Então, a trombina é importante para fazer isso. Mas vejam que o que é importante para formar a trombina é o cálcio. Esta trombina vai deixar essas fibras mais firmes e forma assim as fibras cruzadas. Dúvidas até aqui? Uma dúvida, não percebi adenosina trifosfato. Ok. Adenosina trifosfato é o ADP, que neste caso, quando temos um ferimento ou algo do gênero, temos a perda de energia. Então, estava a esclarecer a dúvida da colega Alice, que eu disse natriosfosfato, que nesse caso é o ADP, ele serve para repor a energia como é que vou dizer? Porque quando temos um ferimento, aquele ferimento desgasta a energia no nosso organismo. Então, serve para repor a energia naquele local onde está ferido. Porque a adenosina trifosfato, o ADP, é uma forma de energia que nós temos no organismo. Então, repõe a energia que nós estamos a perder naquele ferimento. Ok.